A paz do Senhor, amados. Podeis vos assentar, queridos. Salmo 32. Salmos 32. Nós vamos ler a partir do verso 1. Verso 1 ao 7. Estaremos meditando com os irmãos. E eu sei que Deus tem uma palavra ao teu coração. Ele é o teu remédio. Ele é a tua cura. Ele é a visão, a audição, a mente, o coração de todos aqueles que deixar que a bondade dele esteja sobre si. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Na minha versão está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos. Amém. Amém, queridos. Diga que Deus fale com você agora em nome de Jesus. Amém? Peça para Deus falar contigo. E eu sei que o que eu preparei pode ser da vontade, do querer de Deus, mas Deus pode ter coisas mais, né? Quando você chega aqui com um propósito, o propósito de Deus também acompanha as suas necessidades. Muitas vezes Deus muda a palavra, e a direção, eu tenho certeza, é toda para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, né? Amados, o que nós já sabemos é que nossas palavras têm poder, amém? Diga comigo: a minha palavra tem poder. Está escrito lá em Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, nós temos poder, mas nós temos que tomar também alguns cuidados com este poder. Nós temos que estar atento àquilo que usamos de poder, do que nós temos dado, colocado na nossa língua. E uma coisa interessante, a morte não está no ouvido de quem ouve, a morte está na língua de quem fala. Essa é uma das realidades. Nem sempre a gente consegue entender isso, porque às vezes nós entendemos assim: aquele a quem eu amaldiçoar será amaldiçoado. Não é bem assim, a palavra de Deus tem uma expressão para isso. Então, se cuide, porque se a pessoa que você amaldiçoar, ela tiver a proteção de Deus, ela é protegida por Deus, a maldição pode voltar contra ti. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Gênesis capítulo 12, o verso 3, o Senhor vai dizer a Abraão: abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, queridos, se você é um homem ou mulher protegida de Deus, abençoado por Deus, nenhum encantamento, nenhuma maldição valerá contra ti, amém? Glória a Deus. Então diga: eu estou protegido por Deus. Agora eu tenho que cuidar com o poder da minha língua. Tem que cuidar, nós temos que cuidar, né? Então, qual é a lei da semeadura? Qual é a lei da semeadura? Você planta e outro colhe, é isso? Como é que é? Eu planto e eu mesmo colho. Mesmo que você pague alguém para colher, mas o fruto é teu. O fruto é sempre teu. Não tem como fugir da colheita. A colheita é de quem planta.
A Bíblia diz que, lá em 1 Pedro capítulo 3, o verso 10, quem ama a vida, se você ama a sua vida, se eu amo a minha vida, e eu quero ver meus dias bons, eu preciso refrear a minha língua. E o que é refrear? Segurar, conter, cautela, porque esta palavra tua tem poder. Eu já vi pessoas dizer assim: me cura, Senhor. Daqui a pouco, a mesma fé ela dizer: eu acho que eu vou morrer. A mesma língua está dizendo: Senhor, eu creio na tua cura, creio no teu milagre. A mesma língua está dizendo: eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu não tenho cura, eu acho que não tem jeito, vai dar tudo certo. Mas daqui a pouco a mesma língua dizendo: eu acho que não vai dar certo. Então nós temos que seguir um alinhamento, nós temos que alinhar nossas palavras com a bênção, amém? Com a bênção e não com a maldição. Temos que tomar muito cuidado. Então, quer ter dias abençoados na terra, use a tua língua para abençoar teu irmão. É a lei da semeadura e da colheita. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Aquele que te abençoar, eu também te abençoarei, eu abençoarei ela. Então é a palavra de Deus. Quando você abençoa o teu próximo talvez nem saiba disso, mas o Deus Todo-Poderoso te abençoa, amém? Porque ele entende que isso é uma semente que foi plantada, que vai produzir. E Jesus, ele diz: olha, abençoa, dê a paz. Se a pessoa não receber a tua paz, ela volta para quem? Ela volta para você. Nada é jogado fora. Nós temos no mundo espiritual um aproveitamento de paz 100% daquilo que nós abençoamos, amém? Então sabe qual é o problema das pessoas? Muitas vezes é que as pessoas falam muito dos seus problemas para outras pessoas e muito pouco dos seus problemas para Deus. Falam muito dos seus problemas, reclamam muito dos seus problemas para o homem, e a pessoa de Deus que tem a solução para os problemas, às vezes não ouve você, mesmo que seja reclamar para Deus, certo? Então, irmãos, diante de Deus nós temos liberdade para chegar na presença de Deus e falar das nossas dores, das nossas mazelas, das nossas mágoas. Nós temos liberdade para chegar diante de Deus e Ele entender que ali está você e Ele, e Deus com certeza te ouvindo e pronto para te abençoar. Deus é aquele que tem condições para isso, sabe? Mas como fica, pastor? Uma irmã falou para mim: pastor, quando a oração, ela é uma oração de mim mesmo, uma oração que eu estou falando do meu fracasso, da minha derrota, das minhas decepções, eu oro só em pensamento. Eu falei: por quê, irmã? Porque eu tenho medo de que no mundo espiritual o diabo ouça e ele tire proveito disso. Então, eu fico orando só em espírito, porque a Bíblia diz lá no Salmo 139, o verso 3 e 4, que Deus, Ele já sabe até o que vamos falar, até o que vamos pedir. Aí eu falei: irmão, mas você está interpretando errado a Bíblia. Se Deus sabe até o que você vai falar, é porque Ele sabe que Ele está pronto para ouvir o que você vai falar. Ele sabe o que você vai falar, mas se você não falar, Deus só atende quem fala. Deus só dá para quem busca, para quem pede. Ah, mas pastor, e se o mundo espiritual me ouvir, como é que fica eu falando das minhas decepções, do meu fracasso no mundo espiritual? Sabe o que o diabo mais teme? É que você fale mesmo dos seus fracassos, que você fale de suas mágoas, que você se derrame na presença de Deus, porque ele sabe que o teu Deus vai te ouvir e vai te atender. Ele sabe disso, não é segredo, não é segredo, não existe segredo entre você e Deus, entre Deus e você.
não pode guardar segredos. Se você olhar os grandes homens da Bíblia, eles levantavam a voz, eles choravam, eles clamavam, tanto que quem ouvia escrevia. Está registrado na Bíblia o clamor de muita gente que clamou em alta voz, e o Senhor ouviu, e o Senhor atendeu. Pessoas que contavam sua história de sofrimento para Deus, se derramava perante Deus, irmãos. E o que o diabo mais teme é que você faça isso. Então não se cale perante Deus, fale. Claro que você não deve sair para todo mundo contando o seu segredo. Conte o seu segredo para Deus, não precisa ser ir na praça, nem levantar sua voz e dizer assim: olha, Deus, todo mundo aqui é prova disso. Não precisa. Você tem a liberdade para entrar na presença de Deus e falar do que você precisa, e Deus te dará a vitória. A Bíblia diz que aquilo que você fala lá dentro do teu quarto, Deus ouvirá no telhado, e Deus te abençoará. Sabe, querido, então, quando a palavra de Deus está dizendo que Deus sabe, que Deus conhece até os meus pensamentos, sabe, é porque Deus sabe o que eu sinto, e Ele quer que eu fale o que eu sinto. O verso 3 está dizendo: olha, enquanto eu me calei, consumir os meus ossos. Então quer dizer, eu não posso ficar calado, eu preciso falar, eu preciso chorar, eu preciso me derramar como Ana, na presença de Deus. E sobre esses versos, eu tirei apenas 2 tópicos, sabe, sobre o tema perdão e proteção, através da confissão. Perdão, diga comigo, perdão e proteção, através da confissão. Amém? Glória a Deus. Qual a importância da confissão então, amados? A confissão gera perdão, isso é muito claro. A confissão gera perdão. Aí vem a eficácia da confissão, do perdão. Aí você tem a lista do que isso resolve. É como você entrar na internet, lá no YouTube, e a pessoa aparecer com remédio, falar: isso aqui vale para mais de 200 doenças. Eu quero dizer uma coisa para você, que a tua confissão perante Deus e o teu perdão vale para milhões e milhões de doenças, de problemas que Deus resolve. Então confissão no grego significa admitir. Eu estou admitindo o meu mal, eu estou admitindo o meu pecado, eu estou admitindo a minha fraqueza, mas eu sei que eu estou admitindo isso diante de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que me conhece, de um Deus que me sonda, de um Deus que sabe muito da minha vida. E a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado é aquele, é aquela, cujas transgressões é perdoado, cujo pecado é perdoado. Sabe por quê, queridos? Quando a palavra de Deus está dizendo, sabe, que nós temos que admitir isso, confessar isso, é porque Deus quer que você chegue num ponto de alinhamento com Ele. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, verso 13. Verso 13, ele vai mais além do que admitir. Olha o que ele está dizendo: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então veja bem, eu preciso admitir, mas eu também preciso demitir o meu mal. Não é apenas admitir, porque tem muitas pessoas que estão admitindo seus erros, mas não estão demitindo eles. É bem diferente. E a palavra de Deus vai dizer aqui no verso 1: feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E veja também o verso 2: feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, feliz aquele que, quando o Senhor o visita, ele já admitiu e já demitiu o seu pecado, para que na hora da visita do Todo-Poderoso, Deus possa olhar para você e dizer assim: bem-aventurado, você admitiu e demitiu. Olha que coisa interessante, né? Então, querido, a salvação
É natural para quem confessa seus pecados. Isso é normal acontecer, esse sobrenatural se torna normal, pela palavra. Então, queridos, quando o texto está dizendo, olha, o Senhor viu a maldade do meu coração, e eu confessei a maldade do meu coração, o Senhor falou assim, olha, você é bem-aventurado por isso, você é feliz por isso. Ou seja, feliz é aquele que quando o Senhor visita a sua vida, não encontra mais maldade, mais mágoa, mais rancor, que o Senhor olha para ele e diz assim, olha, agora você pode realmente ser feliz, agora você pode ser feliz, porque você admitiu e demitiu o seu pecado, e quem alcança misericórdia, alcança o quê? Alcança o quê? Perdão, libertação, cura e salvação. Perdão, libertação, cura e salvação, misericórdia, irmãos, é um pacote. Então assim, quando o texto está dizendo, alcança misericórdia, você alcançou o pacote da bênção, amém? Você alcançou a graça toda de Deus, é através da misericórdia de Deus que nós não morremos, é através da bondade de Deus que nós vivemos, é por causa da graça de Deus que nós estamos vivos, é por causa da bondade de Deus que nós vamos morar no céu. Tudo é pela bondade de Deus. Então, queridos, é natural que quem confessa o seu pecado se sente mais leve também. Quantas pessoas que às vezes chega para você, confessa e fala e chora, e depois ela diz assim, depois que você orou por mim eu fiquei leve, eu me senti leve, porque ela, primeiro, admitiu o seu erro, segundo, ela demitiu o seu erro. Então agora eu tenho que sair da presença de Deus leve. Todas as vezes que a gente entra em oração pesado, o correto é a gente sair leve. A gente entra sobrecarregado na presença de Deus, mas a gente sai aliviado. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que o nosso pecado precisa ser apresentado a Deus. Precisamos apresentar nossas dores todos os dias. Sabe, querido, sustentar o pecado e o diabo não é fácil. Tem gente que acha assim, irmão, ser crente não é fácil. Porque difícil é não ser crente. Difícil é você não ser crente. Depois que eu passei a ser crente, a me converti, parece que as lutas aumentou, né? Isso nós começa a ter no mundo espiritual uma guerra para nós desanimar, mas o diabo tem certeza e convicção de que você é feliz, que você é bem-aventurado, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Eu falo assim, olha, irmãos, por tudo que eu já passei, e sei também de vocês, por tudo que vocês já passaram, vocês são sobreviventes, ou mais do que isso, vocês estão vivos, porque a misericórdia do Senhor alcançou vocês, e mais, alcançou não só para vocês viverem e sobreviver, mas para vocês ter salvação em Deus. E sustentar o pecado e o diabo, irmãos, é um peso esmagador. É esmagador. Eu já ouvi testemunho de gente que depois que fez a confissão parou de tomar o remédio e sarou. Era uma confissão que precisava ser feita diante de Deus. Então ela admitiu o seu erro, o seu pecado, e depois ela demitiu. Ela foi curada. Tem gente que acha que confessar é jogar para fora, na presença das pessoas, as suas mágoas, a sua dor, o seu sofrimento, e às vezes fala assim, eu queria falar com você, porque eu queria agora ter um afago das minhas mágoas, mas confessar, que a Bíblia está dizendo, é confessar para Deus mesmo. Você pode até se abrir com o teu amigo, você pode até pedir ajuda, a Bíblia diz que um ao outro ajudou, nós temos que fazer isso,
Mas existem coisas arraigadas dentro de nós que o amigo não tira, que o bom amigo não tira, que o bom médico não cura, que é só Deus que pode fazer. Então, irmãos, olhe que diz o verso 5: confessei-te o meu pecado e as minhas maldades não encobri, confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoaste. Olha o que ele está dizendo: eu confessei ao Senhor, eu busquei ao Senhor por isso. Então a confiança dele estava totalmente em Deus. Tem coisa, irmãos, que nós podemos acreditar ao irmão, ao amigo, mas tem coisa que só Deus pode resolver, tem perdão que só Deus pode conceder. Então vá a Ele. Enquanto você não confessa o pecado, você continua escravo dele, você está sobrecarregado dele, você continua escravo dele. E você só pode ter a sua cura, você só pode ter a tua liberdade de verdade, quando você confessar o seu pecado. Sabe, quem já ouviu, ou quem já viu parasitas de peixe? Alguém aqui já viu? Algumas pessoas já viram, eu já vi muitos, né? Que diga os que gostam aí de pesca. Os parasitas realmente eles param na guelra do peixe. Tem de todo tamanho, desde pequenininho até, esse tempo atrás eu encontrei um que já estava quase afogando o peixe, tão grande. E esses parasitas fazem o quê? Segundo a ciência, em parte são benéficos e em parte são maléficos. Por quê? Porque eles estão ali na guerra para se alimentar de parte do alimento que o peixe alimenta. Então, por isso eles são parasitas. Sabe o que é parasitas, né? Desde um carrapato, essas coisas assim. Mas estou falando aqui do peixe. O peixe que come muita sujeira, que ingere muita sujeira, ele atrai para si parasitas. Por que os parasitas estão ali? Porque eles gostam de comer sujeiras. E ao mesmo tempo que eles estão comendo a sujeira, para elas não consumir o peixe, eles estão crescendo e estão sufocando o peixe, porque eles ficam se alimentando e vão se desenvolvendo e vão ali tomando espaço daquele peixe. Então ele entra ali e só tem uma decisão: ou o peixe para de comer sujeira e o parasita sai e morre de fome, ou o peixe continua com o parasita ali até ele morrer. Sabe, o pecado é um parasita, irmão, que aloja na sujeira do nosso pecado. É isso, ele está ali alojado na sujeira do homem que não confessa o seu pecado. Sabe, e quem o pecado alimenta? O diabo, a morte, o inferno, as mágoas. Porque o diabo também gosta de sujeira. O diabo gosta de sujeira. Gênesis capítulo 3, do verso 14. Olha o que a palavra de Deus está dizendo na parte B. Ele está dizendo assim: sobre teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da tua vida. Há quem diga que o pó é o pecado, pelo qual o diabo se alimenta do pecado do homem. Então, o diabo, pode ver que quando Deus amaldiçoou a serpente, ela se rastejava pelo pó, e o texto está dizendo assim: olha, sobre o teu ventre andarás. Com quem Deus está falando? Com a cobra? Mas também dando um recado para Satanás: você viverá do pó da terra, do pecado do homem. Então, irmãos, essa é uma realidade. O diabo está por aí se alimentando da sujeira, da maldade do ser humano, do pecado que permanece no homem. Enquanto o homem não se libertar desses parasitas do pecado, não confessar o seu pecado, não admitir o teu pecado e não demitir o seu pecado, ele não sara. Então, quando eu admito o meu pecado e confesso e deixo e alcanço misericórdia, isso é confissão. Amém?
Você já confessou muito os seus erros, não foi verdade? Então Deus está mandando dizer mais uma vez: quem confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança compaixão. Em segundo lugar, qual a importância da confissão? A proteção divina. Em primeiro lugar, o perdão. Perdão tem aquela lista que eu não quis nem entrar, de tanta coisa boa que tem. Nós passaremos longos tempos falando dos benefícios do perdão. Dos benefícios do perdão. O filho que perdoa o pai que perdoa o filho, o irmão que perdoa o irmão, o amigo que perdoa o amigo, e assim vai, o patrão, o empregado, e vai, os membros, os pastores, e quem é que não erra, quem é que não peca, e a Bíblia está dizendo assim, olha, aquele que confessa e deixa, admite e demite o seu pecado, alcança misericórdia, amém, irmãos? Depois vem a confissão, que gera proteção, proteção divina. Glória a Deus. O Salmos 32, que nós lemos o verso 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Aqui ele já tinha passado por esse período aí de confissão dos seus pecados. Agora ele já está recebendo o que de Deus? Proteção, está recebendo graça, está recebendo alegria, está recebendo canto de louvor, está recebendo livramento. Não é porque você confessou teus pecados que você se tornou melhor do que os outros. Nós somos todos iguais, não somos diferentes, mas nós somos todos iguais. Você aceitou Jesus, é um servo de Deus. O que é que muda na tua vida? Como ser humano, você perante a lei tem os mesmos direitos, todos nós temos os mesmos direitos como cidadãos, cidadão juinense, cidadão onde você mora, aonde você vai, você tem seu direito no seu território nacional, ou se adquirir em outro lugar. Mas, irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, e nos tornamos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, você alcança uma melhor proteção. Uma melhor proteção. Você agora tem um lugar em Deus, que é o texto, o verso 7, onde você pode se refugiar, se esconder, se proteger dos males. Deus acolhe pessoas assim, Deus protege pessoas assim. Não estou dizendo que Deus não olha para todo mundo, que Deus não socorre todo mundo. Eu estava ouvindo uma história hoje, não vem o caso, mas uma história rapidinha no YouTube, de uma pessoa falando sobre amar mais e amar menos, proteger mais, proteger menos, e a discussão era que todos são iguais e todos merecem o mesmo cuidado. E a pessoa falou assim: se você tem 2 cachorrinhos, se você tem um cão, apenas um, mas 2 cães caiu na água, quem você socorre primeiro, o teu ou o estranho? Então uma pessoa ficou ali sem saber, claro, não quis admitir, mas é claro que eu socorreria primeiro o meu, depois eu socorreria o outro, né? Se eu pudesse, socorreria os 2, mas se eu tivesse que socorrer só um, eu socorreria o meu primeiro. Não estou dizendo que isso vem ao caso aqui, irmãos. Eu estou dizendo que Deus olha para todos nós e abençoa o homem. A Bíblia diz que Ele derrama sua graça sobre bons e maus. Ele dá o teu sol para bons, para justos e para injustos. É assim que Ele faz. O que eu estou dizendo é que nós damos um passo a mais debaixo do cuidado de Deus, entramos debaixo da sua graça, sabe, entramos debaixo da sua proteção, da sua sombra, da sombra do Altíssimo. Não era assim que acontecia com Israel quando eles saíam do Egito? Olha, não saia da minha sombra. Jesus mesmo diz: olha, eu quis acolher todos vocês, mas houve aqueles que não quis ser acolhido. Então quando eu, irmãos, entro debaixo da graça de Deus, confesso Ele como meu Deus, como meu Senhor, eu estou entrando debaixo desta graça, desta proteção automaticamente. Amém? Você concorda com isso?
Então você agora tem um lugar em Deus, onde você se refugiou, onde você se protegeu, sabe? Ninguém se converte e vira anjo, irmãos. Olha, eu quero que você entenda isso, mas quando se converte, sabe? Tem uma proteção maior dos anjos. Tem uma proteção maior dos anjos. Veja a importância da confissão. Olha o que diz Lucas 12, o verso 8. E digo-vos, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Olha que interessante. Já não depende só de Deus, já não depende só de Jesus, já não depende só do Espírito Santo, depende de mim. Aquele que confessar, aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará ele diante dos anjos de Deus. Então é diferente, irmão, se confessar a homens e confessar a Jesus. Entenda esse texto. É diferente. Jesus, ele está dizendo o quê? E o que significa? E o que acontece quando Jesus te confessa diante dos anjos de Deus? O que é que acontece? Salmo 91, verso 11. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem por todos os caminhos, e você não tropeçará com o teu pé em pedra. Então quando Jesus ele está dizendo, olha, eu confessarei vocês diante dos anjos de Deus, é claro que é mais do que isso. É Jesus apresentando você para Deus, é Jesus apresentando você para as regiões celestiais, e dizendo, olha, aquele é meu filho, gerado pelo meu sangue, é minha filha gerada pelo meu poder, pelo meu sangue, gerado pelo meu sacrifício, que me confessou como Salvador, e que pediu perdão dos seus pecados. Então cuide dele. Olha o que Jesus disse, irmãos, ele está dizendo assim, eu não os peço que o tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus está com um carinho especial sobre aqueles que dão um passo de confissão, de fé, para ele, diante de Jesus. Deus autoriza os seus anjos sobre aquele que confessou Jesus como seu Salvador na terra. Isso é proteção, irmãos. Isso é proteção. Diga comigo, eu sou protegido por causa da confissão. Diga comigo, eu sou perdoado por causa da confissão e protegido por causa da confissão. Glória a Deus. Então, a importância da confissão é que você permite Deus ser o teu Senhor. Você permite, e quando Ele torna o teu Senhor, não precisa mais guerra. Não precisa mais guerra. Deixa que o teu Senhor vai guerrear por ti, vai lutar por ti. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Senhor. Eu me lembro de que quando nós trabalhávamos na roça, meu pai tomava conta de 3 fazendas, e as pessoas chegavam para nós e perguntavam, quem é o chefe aí, quem é o... Nós apresentávamos quem era, quando era o administrador, quando era o gerente, e as pessoas sempre iam procurar a pessoa que estava à frente, ao cuidado daquilo tudo. Então a importância da confissão é que você permite que Deus seja o teu Senhor. Você se sente bem, eu tenho quem cuida de mim, eu tenho um Senhor que ampara-me, eu tenho um Senhor que olha por mim, sabe, quando Ele torna o meu Senhor, então Ele assume a minha guerra. A Bíblia diz em Jeremias 1,19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. Aí Ele está dizendo, para te livrar. Olha o que a confissão faz. Veja o que o Senhor diz no Salmo 46, 9 e 10, Ele faz cessar as guerras, até os confins da terra. Veja também o verso 10, ele está dizendo, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí ele vai finalizar dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, é Deus que luta pelos seus,
Essa é a realidade. Então, quando nós confessamos Deus, nós temos o privilégio do perdão, nós temos o privilégio do amparo, do cuidado, da proteção divina. Mas muitas vezes, irmãos, nós usamos o nosso tempo, nós usamos a nossa língua, as nossas palavras, para muitas coisas, menos para falar com Deus, né? Fale das pessoas menos do que fale de Deus para elas. Fale mais de Deus para elas do que delas para outras. E você vai ver quanto Deus vai te abençoar. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Aleluias. Quando você abençoa, você é abençoado. Então o que acontece? Estou finalizando esta palavra, eu quero que você fique em pé.